Fala galera dos Geeks, eu sou o jornalista Maurício Moura. Estamos mais uma noite de lives aqui no canal dos Geeks. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Pascoal da Conceição, que é o Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E ele já está aqui com a gente. Já vou até chamar ele para participar aqui. Tudo bem, Pascoal? Eu estava tentando fazer pelo computador, que eu acho que sai mais claro, fica mais bonito. Mas agora vai por aqui mesmo, né? Tá me ouvindo bem? Então, pra gente estava aparecendo aqui que a gente não podia te convidar por algum motivo que a gente não sabe também explicar o que estava acontecendo aqui. A gente já está tudo ajeitado, deixa eu só pegar o meu fone aqui para te ouvir melhor, mas tá bom. Agora tá tudo eu certo, também vou já tem pôs o meu gente aqui. entrando aqui. Tá me ouvindo melhor agora? Tô te ouvindo bem. Vou Tá só me pôr ouvindo meu bem? fone para melhorar ainda a nossa comunicação Tá bom. aqui. Mas tô te ouvindo Esse bem lugar agora. que eu tô aqui tá bom de imagem? Tem luz Tá, boa não, assim? tá Ou ótimo, tá a mais? gente tá conseguindo te Tá ver bom? bem aí. Se você não estiver me Então tá ouvindo bom. alguma coisa, você me diz que eu corrijo aqui o nosso áudio, não tem problema Não, tô ouvindo bem, Legal. Bom, para começar, né, já estava falando aqui, sempre bom quando as pessoas já chegam cedo, os nossos convidados, que a gente já começa a bater papo logo de início aqui. Vai esquentando, né? Já vai de início, já tem bastante gente, já tinha gente falando aqui, que bom que o Pascoal chegou aí, já tinha gente já mandando já comentários aqui pra gente. Acho que agora eu tô te ouvindo até melhor agora, com fone. Pus o Agora microfone aqui agora e tal. sim, gente, tá bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito, né, a sua participação, um grande prazer ter você aqui, um grande artista tá nos Geeks, a gente sempre gosta de convidar pessoas para poder bater esse papo aqui com a gente, muito mais do que uma entrevista, eu falo que é um bate-papo, né, aqui nos Geeks, e é um grande prazer poder ter você aqui participando aqui nos Geeks, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Não, rapaz, sem dúvida nenhuma, todo dia a gente vive ao vivo, né? Você sabe que eu estou falando com vocês aqui, agora à tarde, faleceu a Maria Alice Vergueiro. E muitos de vocês conheceram como aquela atriz do Tapa na Pantera. Ah, sim, é verdade. Lembra dela? Maria Triste, Alice Vergueiro. lembro. Sim. Não, mas aí eu estava... Claro que tem uma tristeza, mas a Maria Alice é uma atriz muito brechtiana, no certo sentido. É uma atriz assim, vamos dizer... Quer dizer, os acontecimentos na vida dela são acontecimentos que são para ir para frente, são para tocar para frente, vamos em frente. Acontecem, mas os acontecimentos eles apodrecem e viram, como eu no teatro, né? Que é a uva que apodrece para virar vinho, sabe? Então essa live aqui eu dedico a Maria Alice Vergueiro, né? Uma ótima lembrança, dedicamos a ela. Dedicamos a ela também. Deixa eu só mandar um abraço já para algumas pessoas que já estão chegando aqui. Mr. F. Gondim falou que você é demais. O Tiora Oficial também já está participando. O Rafael. Tem bastante gente ao longo. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando que eu vou conversando aqui ao longo da live aqui com o Pascoal. Eu vou repassando aqui para ele ao longo da nossa live. Pascoal, eu sempre começo a live apresentando o nosso convidado, né? Eu sempre falo um pouco dos trabalhos que as pessoas fizeram. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu sempre peço, por favor, me corrija. E agora eu vou falar um pouco de você aqui antes da gente começar o nosso bate-papo. Bom, pode falar. Ator, dublador, produtor e diretor. Você atuou no Castelo Rá-Tim-Bum, onde você interpretou o Doutor Abobrinha. Também nas minisséries Um Só Coração, JK, em novelas como Caminho das Índias, Tempos Modernos, e também dublou a animação Os Undergrounds. E também participou de Olga, né, e do filme Castelo Rá-Tim-Bum. E também participou desse O Despertar do Tietê, do Paulo Camargo, né, que eu não sei se já tem previsão de estreia. Você vai poder contar um pouco pra gente também. Não, agora tá. Foi foi um pouquinho antes da pandemia. O filme demora muito para editar, né? Então o filme acabou de ser editado, terminado, finalizado, que eles chamam, no final que ainda na plena pandemia. Então não se sabe exatamente quando é que a gente vai estrear o filme, né? Mas tá por aí, tá para estrear. Legal. Tem bastante gente falando aqui que já teve o prazer de te conhecer pessoalmente. Gente que falou que já tirou foto com você aqui. Legal. Cristiano, que falou que já teve o prazer de você. Você sabe que a gente... Normalmente, né, a abordagem sempre, a grande maioria da abordagem é pelo Castelo Rá-Tim-Bum, que o pessoal me conhece, fazendo o Doutor Abobrinha, aquela coisa toda, né? Você sabe que eu estava eu fiz uma live para o Miss, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, e quem foi o mediador da live, quem fez o teu papel,
foi o André Sturm, que foi secretário da Cultura, né, Que legal. de São Paulo. Bacana. E na administração dele, quando ele foi secretário da Cultura, já começou aquela coisa de congelamento da cultura. A situação já está esse frio que está a situação da situação, mas já começou congelando, meio que dentro desse pensamento geral, né? Vamos contra os artistas, que tem uma coisa muito forte contra os artistas, que está por aí, sendo falada várias vezes, está mamando na teta de não sei quem, agora tem mais é que acabar com tudo isso, e para que serve a cultura, essas coisas. Bom, mas eu estou falando isso para ilustrar a seguinte conversa, olha só, numa dessas selfies que eu fiz, a gente estava lá na Secretaria da Cultura fazendo uma manifestação contra a decisão desse secretário da Cultura, que foi o André Stone, por isso que eu me lembrei dele, que tinha decidido congelar a verba da cultura, quer dizer, congelar e diminuir, que eles chamam contingenciar e congelar, quer dizer, diminuir a verba, cortar pela metade, aquelas coisas assim, desse jeito. Aí encostou um rapaz em mim e falou, e aí, doutora Balbrini? A gente estava na passeata da manifestação, né? Aí encostou um rapaz e falou, e aí, doutora Balbrini, pode ser uma selfie? Aí eu falei, vamos lá, vamos tirar essa selfie, como eu já tirei com muita gente e tal. Aí a gente tirou a selfie. Ele falou, o que é esse troço aí que está acontecendo? Eu falei, cara, é uma manifestação dos artistas em defesa da cultura. Porque a cultura é tão necessária como a comida. Porque, por exemplo, se você, uma pessoa bem alimentada, ela não faz um mundo, não faz um mundo melhor, mas uma pessoa com cultura faz um mundo pelo menos diferente, e foi falando da cultura, da importância da cultura. Aí eu olhei para a cara dele, estava com aquela cara de paisagem, e falei assim, cara, não aconteceu nada para você, né? Falar disso, nada. Aí eu falei para ele, olha, você veio tirar foto comigo por conta do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, olha aqui em volta, só tem... Todo mundo aqui teve infância, né? Aí ele olhou, é verdade, todo mundo teve. Mas, veja só, tem infância com Castelo Rá-Tim-Bum, e infância sem Castelo Rá-Tim-Bum, porque a tua teve Castelo Rá-Tim-Bum, mas teve muita gente que não teve. É verdade. Eu falei, infância com cultura é infância com Castelo Rá-Tim-Bum, entendeu? E a gente está defendendo uma das duas. Qual que você prefere? Falou, com cultura, né? Com Castelo Rá-Tim-Bum. Pois então, a presença dos artistas aqui na rua é defender isso, é defender a cultura, a presença da cultura na vida da gente, porque a cultura é uma coisa parecida assim, num certo sentido, com a liberdade. Se você está preso, você não tem ideia do que seja liberdade. Mas quando você toma um gosto por ela, você não quer uma vida sem liberdade. Até uma das muito filósofo, né? Não, mas até filosofia. Mas até era uma das questões que eu queria fazer também para você aqui, sobre essa questão, né? O Brasil vive essa crise tanto de saúde, política, teve essa questão dos impactos diretos, né, na área cultural mesmo. Eu queria saber qual que você acha que é o papel do meio artístico para manter os direitos das produções aqui no Brasil? Eu penso assim, eu estou aprendendo, né? Eu, por exemplo, agora já estou ficando velho, porque agora, inclusive, as minhas lives são lives assim, uma pessoa já experiente, você fala currículo, eu nem tinha currículo, agora já tenho. Eu tenho 66 anos, né? Então 66 anos é que eu aprendi algumas coisas e estudei muita coisa e tal. E eu outro dia estava pensando na minha vida, tudo de artista e tal, eu sei que eu comecei, na verdade, na minha vida de artista, trabalhando, na minha vida de gente, né? Trabalhando no banco, em escritório. Eu trabalhei no Banco do Brasil um tempão gigantesco, trabalhei no Banco das Nações, trabalhei mais em banco, trabalhei em indústria, né? Fui na fábrica e tal, mas eu trabalhava no escritório, na indústria de máquinas, Gutmann, trabalhei na Gazeta da Vila Prudente, trabalhei assim, aquela coisa assim, que quando você nasce assim, normalmente a vida mais comum das crianças e da juventude brasileira é chegar em casa. Minha família era de 6 irmãos, né? Eu era um dos irmãos, meu pai só ele trabalhava, minha mãe era costureira, trabalhava em casa, então a vida da gente sempre sabe, dividir, já chega o pai, já fala, bom, já chegou algum aí que vai me ajudar, vai comer muito no começo, mas daqui a pouco com 10, 12 anos, eu tenho registro em carteira desde os 13 anos, né? Aí
Aí eu me lembro o seguinte, que eu fui para trabalhar para a cultura, fui para trabalhar para a cultura pelo seguinte, para ir na tua pergunta, né? Fui trabalhar para a cultura porque é na cultura onde você produz conceitos, por exemplo, conceitos como justiça, conceitos como igualdade, conceitos como direitos de mulher, você homem ser homem, de você homem não ser homem, de mulher não ser mulher. São conceitos que você, na cultura, você cria, por exemplo, a ideia de igualdade entre as pessoas, a ideia de que a escravidão é uma excrescência, é na cultura que essa ideia nasce, ela nasce na cultura, a ideia de preservação do ambiente, primeiro nasce na cultura, como uma utopia, como alguma coisa que não se sabe o que é, depois ela vai tomando forma e ela vai ganhando na sociedade até ganhar aquela característica toda. Então, eu fui para trabalhar na cultura, como você também está trabalhando, desse desejo que a gente tem de produzir conteúdo para a sociedade. Porque, por exemplo, eu trabalhava no banco, o cara falava, carimba aí, a gente ia carimba, chegava lá e ficava carimbando, tal. Ou, sei lá, faz isso, faz aquilo, mas eu queria mais, pô, eu não queria só aquele trabalho, falei que era um trabalho, pô, que eu possa produzir conteúdo. E é por isso que eu fui para a cultura. E é por isso que eu sou um militante da cultura. Porque é na cultura que a gente pode realmente contribuir para a produção de novos significados. Porque a gente vê que a gente sabe disso, né? O racismo, por exemplo, que está aí na nossa cara, esfregado na nossa cara, a discussão sobre o racismo só vai chegando, só vai ganhando espaço através da cultura. E é até por isso, falando nesse sentido, que esse governo que a gente está passando, pelo qual a gente está sofrendo, é um governo, por exemplo, que ataca tão frontalmente a cultura, porque a cultura, o produtor de cultura, seja ele quem for, branco, negro, mulher, trans homem, trans gente, o produtor de cultura, que é uma coisa da raça humana, ele quer produzir novos significados, novos sentidos para a vida dele. É isso que ele quer fazer, é isso que você quer fazer, é isso que nós queremos fazer. Mas, imagina, em momentos reacionários, em momentos conservadores, é como eles falam assim, vamos voltar para a normalidade. Mas qual normalidade? Não se admite nem, às vezes, discutir a normalidade. Né? Estou falando que eu estou virando um maior cara, não sei se eu ficar muito intrincado, muito filosófico... Para a gente, tranquilo, estamos entre amigos aqui. Me tira dessa. Né? Não, porque eu não estou afim, não estou assim entendeu? Para explicar claro. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, nem para, como diz o Oswaldo de Andrade, para comer e para trepar, tá todo mundo preparado, não precisa ficar fazendo live para explicar. Mas é que a cultura é um lugar onde, eu acho que talvez dos lugares onde a gente tem mais que discutir hoje, né, falar agora, tal, é um dos lugares mais fortes, mais interessantes. Eu vi há pouco tempo até, vê que loucura, cara. A gente viu o secretário da Cultura. Teve um dia que teve nesses dias da pandemia, sempre o governador, o prefeito, e eles chamam o secretário da Economia, secretário não sei quem, para dar aquelas, sabe, aqueles toques, mesmo na mesa lá do Ministério Federal, quando era o Mandetta, até um dia foi o ministro da Justiça, o ministro da Saúde e tal, foi essas pessoas e tal. Mas a gente não viu, nenhuma dessas vezes, alguém da cultura, porque, por exemplo, quando é da economia, eles falam assim, olha, na economia, uma pessoa velha e uma pessoa jovem, quem deve viver? Aí a economia diz, olha, deve viver o jovem, porque ele vai viver mais tempo, vai poder trabalhar mais tempo. Aí vem a saúde e diz assim, olha, a gente vai ver qual que tem mais condições de viver, se é o velho, se é o novo. Na cultura, tem uma peça até sobre isso daí, que se chama Oresteia, uma peça grande do Ésquilo. Na cultura, se diz o seguinte, todo mundo viva, todo mundo tem que viver. Todo mundo tem que viver, não tem essa discussão. Não existe na cultura a discussão de quem vive e quem não vive. Então, por exemplo, a ausência da presença da cultura é a ausência da presença, inclusive, da justiça. Porque a justiça é
para todos. A justiça é a favor da vida. Não é para quem vai viver, quem não vai viver. Essa discussão não existe. Ela existe, talvez, para uma economia que não seja uma economia a favor da vida, que fala assim, mas nós temos uma economia assim, quem tem dinheiro vive, quem não tem dinheiro morre. Uhum. Nós temos uma saúde assim, quem tem saúde vive, quem não tem saúde morre. Não é verdade. Na cultura, não. A cultura é um sentimento que é de para todos. Não tem exclusão. A cultura é sempre a defesa da vida, do viver, entendeu? E eu estou falando isso porque quando foi o conceito do que é a importância da cultura, ele às vezes anda tão defasado, né, fora de foco, que teve a live aqui em São Paulo, do prefeito de São Paulo, que era o Bruno Covas, do governador de São Paulo, e teve o dia que falou, economista, você sabe, os economistas falam, sim, até na minha própria família eles falam assim, é verdade, né, se tem um velho e tem um moço, o velho vai morrer mesmo, tal, como diz o presidente, morrer todo mundo morre, né, essas coisas assim, né, tal. Até esse tipo de é defendido. Porque eu falei assim, a gente brigou não, a gente discutiu, né? Falei, isso está faltando cultura para vocês, para saber que isso não existe na cultura humana, não existe quem morre, quem não morre, quem tem direito à vida, quem não tem direito à vida. A vida é um direito de todos, isso está na cultura, falta cultura para vocês. É como, eu falei uma coisa que vocês não conhecem, vocês conhecem só essas alternativas, né? Ou tira ou coloca. Não, se tem que ter economia, é economia a favor de todas as vidas. Se tem que ter saúde, é a favor de todas as vidas. E a cultura, já sei, de cara, ela já é assim. E faltou naquele dia, eu achei, porque quando veio o cara, ministro da economia, o cara da saúde, eles sempre parece que falam coisa com coisa. Sim. E o secretário da cultura parecia um cara defendendo os conceitos da economia e defendendo os conceitos da saúde. E não defendendo, como ele tinha que defender, os conceitos da cultura que são fundamentais. Agora mesmo, por exemplo, o que nós estamos fazendo, a prática que a gente está fazendo, que nós artistas estamos aí o tempo todo fazendo, é exatamente trazer essa riqueza que é a riqueza da presença humana, a riqueza da cultura brasileira. Outro dia mesmo, só para terminar esse momento. Tranquilo. Eu sei o seguinte, parece que na economia mundial, a economia do mundo todo, a economia brasileira representa, acho que 2%. Vejam só. Se a economia brasileira desaparecer da economia mundial, se nós brasileiros, todos trabalhadores, desaparecer, significa que a gente vai no PIB do planeta Terra, vai sumir 2%. Ou seja, o planeta não vai nem sentir cosquinha se desaparecer na sua economia. Agora, o que faria sem o samba brasileiro, sem a capoeira, sem toda a tradição das nossas matas, os nossos indígenas, esse monte de histórias que tem por aí, entendeu? Essa é uma grande riqueza brasileira que o mundo não tem ideia, às vezes nem chega perto. Essa é a grande riqueza. E se tratando de economia, essa economia de bolsa de valores, né, realmente são 2%, e realmente talvez a gente não faça nem cócegas. Mas o mundo não vive sem a cultura brasileira, sem o Brasil. A cultura brasileira é o povo brasileiro, sou eu, sou vocês, é a alegria brasileira. Mas é isso que a gente tem que... Isso é uma cultura de exportação, como diziam os modernistas. Né? Uau! Falei bastante. Uau, ótimo. Nossa, não, mas tem gente aqui falando que é isso mesmo, exatamente isso. Tá. Que bom. O Bruno falou aqui que eles tomam uma frase do Leminski que quer dizer sentado não tem sentido. Eles tomam uma frase aqui também. O Otto Barros falou que você é Leminski é uma riqueza. Leminski é uma riqueza, pô. Olha o cara citando os poetas. Drummond de Andrade, Mário de Andrade, são riquezas brasileiras. Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Nelson Cavaquinho, Maria Alice Vergueiro. Tanta gente boa, né? Muita, com certeza. Muita brasileira. Vanusa Santos Carvalho falou que é isso mesmo. A Marília também por aqui, participando. Bruno, tem bastante gente aqui concordando com o que você falou com a sua explanação aí sobre a cultura. Não, eu estou numa campanha, estou numa cruzada. Numa cruzada não. Estou numa vivência de incentivar
todos vocês, para produzirem dentro do que a gente chama de cultura brasileira, para virem para a cultura brasileira, para trazer, para a gente realmente ganhar muita força. A gente precisa de parceiros na cultura brasileira. Você, cada um de nós, cada um que viveu viveu, por exemplo, o sabor de apreciar a cultura brasileira, tem que vir para cá para defender, porque a cultura brasileira, como ela é muito forte, muito rica, é um sabor, é um gosto, a presença dela normalmente determina coisas diferentes, determina jeito diferente de ver a vida, de ver o mundo. Ela determina. E você sabe que isso é uma coisa que sempre, né, incomoda. Tem quem não gosta. Tem quem não gosta. Tem quem não gosta de samba. Mas bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. É isso aí, muito bem, ó, merece palmas. O Otto Barros, ele fala aqui que você nos presenteia com uma noção de cultura. Ele falou que isso é um grande presente, assim, você poder estar falando sobre isso aqui. Legal. Porque, como diz o Melodia, lembra? Falando de pobreza sem ser triste, falando de tristeza sem ser pobre. Quer dizer, eu acho que essa coisa do pensamento do brasileiro tem que ser um pensamento de aqueles caras do trampolim, sabe? Aqueles caras que dão aquele salto, assim, o cara... ele fica aquele... Antigamente, quando a gente ia no circo, a gente via o trapezista, tinha o último número sempre, o último número do trapézio, do circo, sempre era um número assim, quando ele começava, ele dava umas 3 ou 4 voltas, depois ele ia lá em cima, dava uma pirueta e caía na mão do outro, cara. E sempre, não tinha rede nem embaixo, e sempre a gente fazia... O pensamento, gente, quando ele acontece, ele é esse frio na espinha, sabe? Quando você descobre alguma coisa, quando você pensa, quando você coloca o pensamento para pensar, ele sempre dá frio na espinha. Dizem que contar uma história para vocês, né? Você já deve ter ouvido falar que o Newton, lembra do Newton que descobriu a lei da gravidade? 9,8 metros por segundo. Cai, lembra disso? Lembro. A gente não esqueceu nunca mais, né? Mas assim, 5.000 anos antes desse, o sonho de voar, tudo que subia caía, subia caía. Dizem que durante uma pandemia, vejam só, o Newton era um rapaz aí de 20, sei lá, a idade de vocês aí, talvez mais, talvez menos. Era um garoto, tipo assim, inteligente, tal. A família colocou ele numa escola legal e tal. Mas acontece que deu a pandemia e acabaram as aulas, ele foi obrigado a ficar numa, tipo assim, num retiro. Eles tiraram ele da cidade, puseram, tipo assim, numa fazenda, num sítio lá, né? E não tinha nada que fazer. Só tinha uma pessoa que cuidava do sítio, ele ficava zanzando o dia inteiro, para lá e para cá. Sentado aqui, sentado ali. E aquele ócio todo. E levando, porque dizem que caiu uma maçã na cabeça dele. Na verdade, não foi uma maçã. Na verdade, antes de cair a maçã, caiu muita merda de passarinho na cabeça dele. É verdade. Caiu, de vez em quando o cara passava, o passarinho dava aquela cagada. Aí depois passava, caía não tava. Caiu maçã também, mas caiu umas 50 coisas na cabeça dele. Até que um dia ele parou de reclamar, né? Porra, falou, mas que assim, peraí, para um pouquinho só, vou parar. Por que só tá caindo? Por que não sobe, entendeu? Por que não tá para cima? Por que não vai ao contrário? E aí chegou nesse pensamento da lei da gravidade. Eu acho que o pensamento é essa coisa assim, né? Esse negócio que a gente tem, que pensa o que está se pensando, mas com uma nova maneira de pensar, sabe? Cabe a gente no teatro, você perguntou dos artistas, né? A gente está sofrendo muito, eu pelo menos sofro pra caramba, porque como que a gente vai fazer teatro, que é uma coisa que é ao vivo, que depende de todo mundo lá assistindo, como que a gente vai fazer como é que a gente faz esse troço se a gente tem que fazer e ver o feedback e sentir esse negócio, como sentir a energia que vocês estão trazendo pra gente, como é que a gente pode trazer essa energia, o que a gente faz, como que a gente faz essa energia e tal. Então a gente está nessa dificuldade, mas nem a dificuldade de fazer ou de não fazer, é a dificuldade de encontrar
a lei da gravidade, entendeu? O salto, esse arrepio do trapezista do pensamento. É assim! Porque aí todo mundo, quando a gente encontrar, aí todo mundo sai dando pirueta, né? Que é isso que a gente quer fazer. É. Eu queria mandar um abraço, olha que honra. O ator Eduardo Silva mandou um abraço para você aqui. Você sabe quem é Eduardo Silva, É né? o Bongo, né? O O Bongo está fazendo aqui? Ah, que alegria ter ele aqui com a gente. Não, esse o Eduardo, outro dia a gente fez uma live aí e tal, né? E o Eduardo levantou um negócio que eu tinha até me esquecido, né? Me esquecido porque, na verdade, eu não tinha pensado no negócio. Mas ele levantou um negócio e falou assim, Pascoal, ele no podcast, falando pro cara do podcast, falou, caramba, no Castelo tinha uma atriz negra como protagonista, uma criança negra como protagonista. Tinha o Belo, que fazia o ET, que era um menino para lá do rosa e do azul, entendeu? Tinha muitos avanços que a gente nem se dava conta, nem se percebia no Castelo. Por isso que eu acho que talvez tem uma coisa que me pergunta, por que o Castelo faz tanto sucesso? Eu acho que é porque o Castelo tocou culturalmente em coisas muito ricas. Porque ter essa diversidade brasileira e tudo, né? Quer dizer, o Brasil ser uma terra de diversidades, de várias diversidades sexuais, de cor, de fala, essa diversidade de floresta, de frutas, essa diversidade é uma riqueza. E o Castelo tocou na riqueza, né? Sabe? E essa coisa... Porque quando você toca numa coisa rica, porque o Castelo é que nem se fosse um Midas cultural, né? Ele te enriquece, ele te toca, você fica ouro, você vira ouro também, né? Já tem gente falando aqui, ó, Beatriz, meu amor, que falou que aqui ela é fã eterna do Castelo. O Bruno Guzmão também aqui, falando sobre o Castelo. O Bruno é um dos meus primeiros seguidores no Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram, nem sabia o que era Instagram direito, que agora eu estou me reeducando, né? Tipo assim, nem quando o Gutenberg descobriu a imprensa, né? Estou me aos trancos, tendo que me reorganizar, né? E o Bruno é um dos meus primeiros seguidores aí. Quero fazer uma pergunta eu quero fazer uma pergunta para você, Pascoal. Quando você sobe no palco, até mesmo quando você termina de interpretar o personagem, o que você espera, ou melhor, até o que você deseja que o público sinta em relação ao seu trabalho? Cara, o que eu desejo quando eu subo, quando eu desço o palco, eu sou assim, quando eu comecei a ser ator, mesmo a trabalhar como ator, eu comecei a sacar que eu tinha que ser ator o tempo todo, como quando você é pensando no artesanato da coisa, né? Quando você é um marceneiro, que você senta numa cadeira, você não senta simplesmente numa cadeira, você passa a mão na textura da madeira, você vê como é que ela, você repara como é que é o formato de como ela é feita e tal. O ator, porque o trabalho do ator também é um trabalho bastante artesanal nesse sentido, né, de artista, né? Ele também tem que estar reparando como que as pessoas agem, como que as pessoas falam, como que as pessoas pensam, o que é o personagem na pessoa e tal. Eu, na verdade, quando eu entro em cena, isso para falar da minha entrada, sair em cena, eu fico pensando em realizar aquele personagem, naquela cena, naquela ação, assim, do jeito mais nobre, da melhor qualidade possível, e que se ele for de drama, que ele traga drama, se ele for de tragédia, que ele faça tragédia, se ele for de comédia, que ele traga comédia. E muitas vezes, eu saio de cena, sabe, com fome, não aconteceu nada, criticando. É difícil, né, de fazer, de realizar. Algumas vezes também, é que nem ir ao teatro. Você vai ao teatro, cara, vou te falar, acho que de cada 20 peças difíceis, que você não entende nada,
uma te pega. Aí, essa uma que te pega vai fazer você voltar mais 20, entendeu? Porque não dá para ir no teatro acertar todas, entendeu? Não é todo jogo que dá gol, que dá 3, 4 a 0. E mesmo um jogo que não dá gol, às vezes é um jogo emocionante, né? Tem suas emoções e tal. Então, quando eu estou em cena, quando eu entro para a cena e tal, a primeira coisa é pensar assim, entrar em comunicação, o meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo, entrar em comunicação com quem está vendo, sabe? É, tem uma coisa que eu aprendi, que o teatro é mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês. Estão vendo minha mão aqui, né? Está vendo minha mão? Sim. Agora, por exemplo, a gente pode olhar para a minha mão, mas pode olhar, a gente olhar entre a minha mão, certo? Que aí eu olho para você, aqui eu olho para você, aqui eu olho para o meu dedo, certo? O texto no teatro, o teatro no teatro é essa mão, né? É quase que uma pequena cortina que tem entre eu e você, um fiozinho, que é o texto, que é você fazer direitinho, é como se fosse um jogo de futebol, né? 11 para um lado, 11 para o outro, juiz no meio, goleiro lá, goleiro aqui, bola para lá, bola para cá, bola para lá, bola para cá. O barato é aquele acontecimento que, como eu falei, como do trapezista, que dá aquele frisson geral, não só no ator, mas na plateia também. É aquele barato que tem que você quando a gente não determina ele como se fosse alguma coisa. É alguma coisa que acontece quando você, com precisão, trabalha todas essas coisas. Quer dizer, você, que nem um futebol, né? Não pega a bola com a mão, a bola saiu da linha, você sabe. Você trabalha todas as regras, as técnicas com bastante precisão, até para, na hora, não é questão de sair, de fazer bem, não fazer bem, não é questão de sair o gol, é questão de você manter, de você trazer para a coisa a emoção, né? A comoção daquele momento, daquele instante, que é o instante da realização do trabalho, sabe? Legal. E é isso que a gente persegue agora, né? Com vontade, com fúria e tal, nas lives, na internet. A gente está, os atores, os artistas estão ainda, né? Tem até uma discussão se deve fazer, se não deve fazer, o que é, não é? É porque a gente está a fim de buscar o jeito de fazer. Mas o teatro não está pronto, quer dizer, o teatro... Eu tenho um cara que chama Bazin, que é Bazin, meu filho que outro dia estava falando dele, que ele falou assim que o cinema não é uma arte já pronta, já está feita, é assim, do jeito que está, tal, é do jeito que a gente está vendo, tá. O teatro também não, porque o teatro ele não é o palco italiano, né? Um palco, as turmas embaixo, não é o teatro de arena, ele não é o teatro, aquele que nem tem na Grécia, ainda não está pronto. Ainda está para ser lançado, ainda está para chegar, né? O teatro, ainda está para chegar. Tem muito a que se fazer em se tratando desse negócio que a gente chama palco, teatro, apresentação, né? Eu acho assim, uma coisa, falando com você agora, né? Talvez, no começo, quando eu me entrei nos primeiros contatos com o computador e com o iPhone e tal, uma das coisas que eu tinha mais medo era quando eu fazia alguma transformação aqui, aí ele falava assim, tem certeza que você quer mudar? Eu falava, puta que pariu, fudeu. Aí eu falava, às vezes eu cancelar. Mas tem certeza, me dava muito medo. Então as nossas primeiras relações, a primeira relação que eu tenho com a internet, não é? Eu estou olhando para você, estou pensando, será que tem gente aí? Tem certeza que tem alguém aí? Será que tem? Vai apagar. Dá um pouco de medo, dá um pouco de... Então, mas vocês, que são uma geração posterior, isso eu vejo meu sobrinho que tem 7 anos, ele vai naquele troço, bate o dedo, tira, até pum, pá, pum, que medo que eu tenho. Eu vejo ele com uma liberdade. Ou seja, tem uma geração chegando que, mesmo sendo, como se diz, virtual, ela interage mesmo. E mete o dedo, enfia o dedo na força e sabe o que aquilo significa, sabe? Para o bem e para o mal. Tem uma... isso é interessante, né? Eu queria falar para vocês. Eu acho, gente, que as fake news, a maioria delas, impressão minha,
a gente tinha que ver qual a idade das pessoas que fazem fake news. Porque assim, claro, a fake news ela tem uma coisa de irresponsabilidade, né? De zoação. É uma zoação, né? O cara, de repente, dá uma zoada. Que é uma coisa um pouco infantil na maneira de lidar com a comunicação. Quer dizer, uma coisa um pouco adolescente, sabe? Ainda não tem a responsabilidade com aquele troço, tal. Mas, ao mesmo tempo, não tem a responsabilidade, isso é verdade, e pode ser irresponsavelmente aquilo, mas tem a liberdade. Porque a liberdade é aquele negócio, né? Aquela liberdade, você sabe, né? Por exemplo, ele tem 15 anos e tem um carro lá fora, ele sabe dirigir aquele carro. Você tem liberdade de pegar e dirigir aquele carro, mas ao mesmo tempo precisa de um pouco mais de maturidade para você saber que aquilo é um instrumento, é uma arma, né, que pode prejudicar pessoas, entendeu? Eu acho que e muita gente, por exemplo, se favorece desse espírito assim jovem que a internet tem, saca? Assim, esse espírito libertário, porque tem um espírito forte, é libertário, você mesmo. A gente está fazendo uma live, a gente está entrando em contato com outras pessoas, vai ficar aqui registrado, outras pessoas vão poder chegar aqui e ver tudo isso. Sim. Quer dizer, porra, que coisa forte, né? Que a gente não sabia fazer, que agora vocês fazem e tal. Eu acho, quer dizer, tudo isso é uma coisa que sim, dentro de uma conjuntura absolutamente diferente de quem era o dono da televisão, de quem era o dono do teatro, o dono do cinema, o dono da arte, mas o dono da política, né? Toda essa gente, né? Mas a gente vai ter um ganho, que eu acho, porque a verdade, a democracia, a humanidade, ela é uma vitoriosa nas questões que são questões da humanidade, na justiça, na humanidade. A humanidade sempre vai ser humana, sempre. Embora a gente possa ter momentos de muita perversidade em relação à vida humana, mas a humanidade está sempre lutando nesse lugar, né? Então eu acho que a gente, de uma maneira otimista, eu acho que a gente está caminhando, está indo para frente, para um ganho. Difícil, mas é um ganho, né? O Will Brandini aqui, ele falou que admira demais seu trabalho, falou que ele tem lembranças boas do último aniversário de São Paulo, que ele falou que te prestigiou lá no Municipal. Opa! Antes de acontecer tudo isso. Legal, bacana. Não, a gente estava... Não, você sabe que eu fiz o Mário de Andrade, né? Sim, a gente vai falar sobre ele aqui também. Cara, e o Mário de Andrade, meu, é um personagem, como o Doutor Abobrinha também, porque o Doutor Abobrinha é o personagem da cidade de São Paulo, meu e tal. Mas o Mário de Andrade, que eu fiz, primeiro que eu nasci no mesmo dia que o Mário de Andrade, dia 9 de outubro de 1900, eu nasci em 53, ele nasceu em 93, ele nasceu em 1893, eu nasci 60 anos depois, tal. Mas quando eu fui fazer o Mário de Andrade, eu não sacava como que esse personagem era interessante. Porque quando você põe um personagem na tua cabeça para fazer ele, de certa maneira você começa, na criação dele, a pensar como ele pensa. Então isso, como o Mário de Andrade é uma pessoa muito inteligente, isso dá uma azeitada no teu pensamento, sabe? Dá uma destrincada no pensamento. Porque o pensamento, às vezes, ele engripa e não vai mais para frente. Por isso que é legal, às vezes, você ler, porque você dá uma desengripada naquele pensamento que te deixa paranoico, doente, sofrendo, essas coisas todas. Eu li um monte não. Eu li 2 livros nessa quarentena, porque assim, eu pensei assim, vou fazer, falando em personagem, né? Quando deu 12 de março, todas as coisas que aconteceram, mas uma estava clara, que o meu próximo personagem ia ser um homem da quarentena. Então, meu personagem ia ser um cara da quarentena. Eu falei, caralho, como que eu vou fazer esse personagem? Como é que é fazer esse personagem? Aí eu fiquei, porque, claro, podia, né? Porque é isso aí, você está fazendo um personagem. Sim, claro. Como você vai fazer? Como você vai fazer esse personagem agora? Como que você faz? No teatro, como a construção de personagem, para mim é como é no teatro, é uma pesquisa. Então eu fui
uma das coisas que me ajudou muito foram dois livros que eu li. Um livro, eu li outros, né, mas fui lendo, gosto muito de ler e tal, mas quando eu vou fazer personagem, eu sempre leio um livro. Eu li um livro chamado A Peste, que é de um filósofo, do Alberto Camus, e li um outro livro chamado História do Medo no Ocidente. Vou falar da peste daqui a pouco, né? Mas o História do Medo no Ocidente, imagina, cara, a Europa passou quase 500 anos em pandemia, com quarentenas e surtos, porque teve aquela peste bubônica, que era da pulga do rato, que eles chamavam de peste negra, porque o cara vai ficando todo preto porque o sangue vai ficando preto, porque o cara vai ficando todo preto, o corpo todo fica preto. Chamava de peste negra, mas é a peste da pulga, a peste bubônica, por 500 anos sem saber o que diabo era aquela porra. Porque eles pensavam que vinha do vento, pensavam que vinha do cheiro, pensavam que vinha de Deus, pensavam que vinha da China, dava nome de tudo. E só no começo de 1800, velho, que começa a descobrir que existem um negócio chamado bactérias, micróbios. Então são 500 anos assim. Muitas gerações que ficaram dentro de casa, cara, com medo de tudo. Olha que doideira que é. E o livro ele tem, é um cara chamado História do Medo no Ocidente. Ele tem várias fases, né? Uma das fases é só sobre o que as pessoas, o que eu queria saber, o que os artistas fizeram nessa época, durante esse período, né? Eu só consegui, tanto no livro do Camus quanto no livro do História do Medo no Ocidente, não consegui nada. Eu só consegui uma hora que tem uma coisa com artista, um filme do Bergman chamado O Sétimo Selo, que é desse tempo, que é durante a Idade Média, durante uma dessas pestes bubônicas, que tem uma companhia de teatro que eles querem apresentar a peça deles e acontece uma coisa que acontece durante toda vez que tem peste. Tem uma hora, assim, que a primeira hora tem medo, tal, mas tem uma hora no meio do caminho que tem que acusar alguém. Alguém tem que se encontrar o culpado. E uma hora eles culpam os artistas, porque afinal de contas, esses caras, como é que é? Esses caras não estão aí igual a gente, não. Esses caras estão aí, eles acham que devem culpar os artistas, porque de alguma forma os artistas devem ter feito alguma coisa errada, porque afinal de contas essa gente não tem uma vida. Aí então acabam culpando os artistas, como culpam num determinado momento os judeus também, como culpam num determinado momento os pobres, porque eles acham que aquela gente que vive ao redor das cidades, naqueles lugares todos fodidos, eles são os culpados, culpam os viajantes, vai culpando, vai pondo culpa no outro, né? Perguntaram aqui se o filme é o Sétimo Selo, é isso mesmo que o Pascoal falou? Sétimo Selo, do Bergman. Selo. E... É lindo, é lindo. O filme é o seguinte, Sétimo Selo assim, né? Tem aquele negócio do Apocalipse, São João, que é um roteirista, né? Que é um artista, né? É um artista, porque quem escreveu a Bíblia foram roteiristas, foram artistas e tal. Um poeta, ele escreveu várias coisas, ele escreveu que o Apocalipse seriam 7 selos, né? Um dos selos, que é o 7º selo, é a peste. E o filme começa exatamente quando a morte chega para pegar o guerreiro, né? Para pegar o cara, e o cara olha para a morte e fala, peraí, vamos jogar, vamos fazer um desafio, você tem que me pegar, mas acho que não fica legal. Ele acaba levando uma lápia com a coisa, e a morte... E dependendo do lance, eles estão no momento, né? No momento está uma mulher sendo queimada na fogueira, porque eles acham que ela é bruxa, que ela que foi a culpada da coisa. Sempre esse lado assim, sempre o moralismo atuando daquela forma. Nós estamos, é Deus que está nos castigando, vamos achar o culpado, sempre aquela coisa, achar o culpado. E num dos momentos que tem um lance na hora dos artistas, cada hora tem um lance, vai acontecendo. É muito bom, muito, muito legal o filme, vale muito a pena. Eu queria aproveitar também, né? Não tem como não perguntar para vocês sobre esses 2 papéis icônicos que você fez, tanto do Doutor Abobrinha como do Mário de Andrade. Como foi para você, né, fazer esses 2 personagens? E assim, eu acredito que o ator ele não sai a mesma pessoa depois que ele faz determinado personagem.
que você conseguiu aprender tanto com o Dr. Abobrinha e tanto com o Mário de Andrade? Ó, com o doutor Abobrinha, pra vocês terem uma ideia, eu sempre... Porque o doutor Abobrinha, como é que ele... Não sei se vocês já foram até o Teatro Oficina. O Teatro Oficina fica ali na rua Jaceguai, número 520. Ele quando eu cheguei no Teatro Oficina, isso para eu falar do doutor Abobrinha. Senta que lá vem história. Olha só, eu cheguei lá no Teatro Oficina, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, veja só, e eu fui fazer um curso de teatro na Escola de Arte Dramática. Eu já tinha 27 anos, 28, 29, já estava assim, né? Bem encaminhado. Aí, cara, um dia a professora de teatro deu um trabalho para nós que era teatro brasileiro. Cada um pegava um grupo. E a gente pegou o grupo do Teatro Oficina, que eu já tinha ido lá uma vez. Que era tipo assim, aquela história antiga, aquele negócio, aquele passado que já morreu, né? Mas a gente teve a ideia de chamar o Zé Celso para dar uma oficina. E dessa oficina, nesse dia, o Zé Celso falou assim, ó, Pascoal, para mim, para outros companheiros também, falou, olha, o teatro está sendo... Porque o Minhocão, agora em 68, alguns anos atrás, né? Isso a gente está em 1980, né? Há uns 7, 8 anos atrás, o prefeito Paulo Maluf jogou sobre a cidade um caminho de ferro, que é um viaduto que vai do leste até o oeste, que é o Minhocão, né? Não sei se você... O Minhocão não existia. Durante a ditadura militar, os prefeitos eram nomeados pelo coisa, e o prefeito Paulo Maluf resolveu, sem consultar a cidade, pensando no que ele queria pensar, e decidiu colocar um viaduto que atravessava a cidade de leste a oeste, uma estrada gigante e tal. Então, claro, todas as casas que estavam de um lado do outro, como se alguém colocasse um risco na cidade. De um lado ou do outro, ficaram desvalorizadas imediatamente. Tudo ficou desvalorizado. Quem anda pelo Minhocão em São Paulo, se você já andou, se alguém já andou pelo Minhocão, já viu assim que às vezes dá para pensar, como que alguém construiu um prédio a 4 metros dessa pista de 6 carros? Quem que é o doido de colocar sua janela? Não, mas foi o contrário. Foi o Minhocão, ele se colocou, ele até desviou para ficar entre os prédios, assim, tudo mais. Né? E aqueles prédios todos, todas as laterais, tanto da esquerda quanto da direita do Minhocão, se desvalorizaram pra caramba. E a especulação imobiliária caiu matando nesse negócio todo. E eu entrei no Teatro Oficina exatamente porque onde era o prédio do Teatro Oficina estava sendo ameaçado pelo grupo Silvio Santos, que ia construir um shopping, um prédio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, porra, a gente entrou para defender, para deixar o teatro... Para defender, hoje lá, tá, né, no mesmo lugar onde está o Teatro Oficina, a gente já descobriu que embaixo passa um rio que vai para até o Vale do Anhangabaú, o rio Sapuca... tem um nome, mas eu não vou lembrar, mas enfim, tem um rio que passa embaixo, então agora o Teatro Oficina quer abrir o rio para que a gente possa fazer um parque, que a gente possa ver o rio e fazer encenações lá. É um projeto que está para a cidade. A gente quer, claro que não tem dinheiro do Teatro Oficina, mas é um prédio, é um espaço da cidade, é um espaço do Silvio Santos que a gente está falando para o Silvio Santos dar para a cidade como um grande parque teatro, chama Parque Teatro do Bexiga, é um parque no centro da cidade, que está parado há 50 anos. Bom, acontece que quando eu estava, enfim, eu fui trabalhar para o Teatro Oficina, eu tive que sair do Banco do Brasil, porque o trabalho da oficina era muito grande, né? A gente tinha que fazer todas essas coisas, porque você imagina, tem uma burocracia, tem um dia a dia, tem que pensar em estratégias de como que a gente vai construir o teatro, como que a gente vai defender o teatro, como vai falar com o advogado, essas coisas todas que a gente tinha que fazer. E eu tive que sair do Banco do Brasil, aí eu falei, vou fazer uma proposta para o Banco do Brasil. Propus ao Banco do Brasil que porque era um puto emprego, cara. O Banco do Brasil naquela época, hoje ainda e era um puto emprego, né? Eu já tinha 10 anos de Banco do Brasil, eu falei, me contratem, me mantenham como funcionário e me cedam, aquelas coisas que fazem em ministério, né? Me cede para a cultura brasileira, me cede para o Teatro Oficina, eu continuo trabalhando aqui e tal, tenho salário e tudo mais, e vocês... tudo que o Teatro Oficina fazer, tudo que eu participar, tem um nome lá, Pascoal da Conceição
é ator do Banco do Brasil. Na época não tinha nem Centro Cultural Banco do Brasil. Mas não consegui me fazer entender. Eu fui, eu até tenho essa carta. Fiz uma carta de demissão dizendo, gente, puta, a gente não está dando certo, tal. Que eu não quis ser mandado embora. Eu falei, não quero ser mandado embora, porque não se trata disso, tal. Se trata de eu continuar trabalhando, né? Porque a cultura é trabalho. Mas aí fui para o Teatro Oficina, isso só para contar do Doutor Abobrinha, mas vou chegar lá. No caminho, cara, eu fui fazer uns freelancer, né, para poder, às vezes, ganhar uma grana, porque não tinha grana, essas coisas todas, essa vida assim. Não era nesse período de quarentena, mas a situação financeira era essa mesma que a gente está, para não dizer até pior, às vezes. E numa dessas, eu estava fazendo um freela lá na TV Cultura e um cara me pediu uma carona, que eu tinha um Fusquinha na época, tá? Eu falei, tá bom, mas como todo carona, que é folgado pra caramba, ele falou, eu só vou fazer um teste de um programa chamado Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu falei, pô, só falta. Falei, então também vou fazer o teste. Falei, o que é o negócio? Eles vão fazer um negócio chamado Castelo Rá-Tim-Bum, isso já é 92, 90 talvez. Eu já estava 10 anos no Teatro Oficina. Aí eu fui lá, eu falei, deixa eu fazer. Aí tinha vários papéis, né? Aí eu olhei, você podia fazer qualquer que você quisesse, né? Mais ou menos que ficasse da sua idade e tal. Aí eu escolhi, bem modestamente, para ser o tio Vitor, o dono do castelo. Aquele meu lado modesto que se manifestou, aquele lado assim, humilde, toda a minha humildade. Eu falei, que papelzinho você quer, Pascoal? Eu falei, entregador de pizza? Não. Você quer ser extraterrestre? Não. Você quer ser... Não. Qual que é o dono do negócio? Né? Quem que é o chefão do negócio? Quer ser gatinho? Não, que gatinho? Porra nenhuma. Porteiro? Não. Aí eu fiz o papel, fiz um teste, fiquem sabendo vocês, para ser o dono do castelo. Mas aí o Cal, na época, estava fazendo Hamlet no Teatro Oficina. E o Cal Hamburger, que era o diretor, falou, Pascoal, cara, olha, não vai dar certo esse negócio de tio Vitor. Tá? Falou, vem cá, tem um personagem aqui que é o seguinte, tem um castelo no meio da cidade. Ele quer derrubar o castelo e construir um prédio. Falei, pô, peraí, esse eu não sei, esse eu conheço. Falou, como assim? Manda aí, falou assim, faz alguma coisa. Fala, cara, deixa eu fazer. Eu quero pra mim esse castelo. Eu mandei ver logo, vou derrubar aquele negócio todo. Já mandei, assim, umas brincadeiras nesse lugar, E o Cal falou, cara, você que vai fazer. Aí depois, no passar dos anos, no passar dos tempos, é que eu fui, com toda a liberdade que a gente tinha, a gente foi acrescentando risadas. Eu não fiz muitas coisas, né? Mas eu sei que meu. Isso é meu, porque é o seguinte, porque eu gosto muito de risada, eu gosto de tal. E vocês sabem, né, que tem risadas e tem gente, por exemplo, que quando ri parece que tá chorando. É verdade. Lembra que tá chorando. Tem gente que parece que tá... Parece que tá tendo um ataque. Tem gente que ri de todo jeito, tem gente que ri sem som. Meu irmão ri sem som. É verdade. Ele fica assim um tempão, falando, mas o que está acontecendo? Ele prende a respiração, não tem som, não sai som, mas é rir. E esse meu amigo, ele tinha uma risada, que é o Wagner, Luiz Alberto, que é um ator, ele tinha uma risada... Cara, vamos usar essa risada. Você aproveitou. Usei a risada. E lá tinha esse castelo, será meu? Eu coloquei mais uns 4 meus, né? Meu. Aí foi, deu certo, pegou e ficou. Mas a gente inventava vários... Pascoal, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque o Instagram ele deixa a gente ficar só 1 hora. A gente está a 56 minutos, a gente tem mais então, 4 já tá minutos. Você vê que passa tão rápido o nosso bate-papo, né? Por mim, eu ficaria horas aqui falando com você. É verdade. Mas eu queria que você, mesmo assim, eu queria que você falasse, claro que a gente tem tanto tempo, mas falasse do Mário de Andrade, né? Não tem como não falar do Mário de Andrade. Não, mas eu até falei num pedacinho, falei o Mário de Andrade, que é autor dessa ideia de que a cultura é tão necessária quanto o pão. Nesse dia da live eu estava do Mário de Andrade. E eu acho que o Mário de Andrade, no ano que vem, vai ser o ano dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? É o cara... Porque a arte moderna é esse negócio aconteceu, inclusive, a Semana de Arte Moderna aconteceu próximo de uma pandemia, da gripe espanhola, que faz 100 anos.
foi nessa época, foi na crise dessa pandemia toda que veio a Semana de Arte Moderna, porque não veio o normal, veio o novo normal, né? E muito que você vai ler da Semana de Arte Moderna, das poesias e tudo mais, são misturadas com esse sentimento dessa época, dessa renovação. Esse é o grande Mário de Andrade. E eu fico pensando, né? Eu faço Mário de Andrade assim de teatro, não faço Mário de Andrade de museu, de poesia, quer dizer, às vezes até cai nisso, porque a gente não consegue escapar, mas tento ser o mínimo museu possível, tento ser o Mário mais vivo possível, trazer ele o mais possível para dentro das minhas próprias coisas e energias e vontade de saber as coisas. Já tem gente pedindo aqui para a gente fazer mais uma live. Pode deixar, eu vou combinar com o Pascoal, porque tem muita coisa que eu quero conversar com você que não deu tempo. A gente vai ter que fazer mais uma live. Mas é que eu estou pegando prática, agora estou mandando falar. Não, mas vamos tentar marcar mais uma. Assim, a meteorologista Kátia Braga participando aqui também, falou, por favor, faça mais uma. Com certeza eu vou combinar com ele. Aí entra lá para ser meu seguidor, @ Pascoal da Conceição. Pascoal, não tem H, não é? Pascoal. Pascoal da Conceição. E para quem chegou no final, né, como o Pascoal disse aí também, a gente vai colocar na íntegra também a entrevista, que as pessoas podem assistir também posteriormente. Mas, com certeza, tem muitas perguntas ainda que eu quero fazer para você. A gente vai tentar agendar uma nova data para a gente poder bater um papo de mais assuntos aí, porque... Assim, eu sou fã do seu trabalho, gosto demais, acompanho muito tudo que você faz aí no cinema, de uma forma geral, então é um grande prazer ter você aqui. E eu queria que você falasse do Pompeu Pompilho Pomposo, não tem como, tem um monte de gente que pediu aqui também. No mundo, vou terminar com ele, aí se cortar vai ser no meio dele. Vamos lá. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para ver a fortuna e a alcançar. Porque todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Tem que ter vontade forte, perseverança, pertinácia, como poderosos auxiliares. Qual é o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim, se meu exemplo... Há 8 anos, eu era pobre, miserável. Agora sou rico e mais ainda o serei. O bom resultado está no bom resultado está o mérito. Sim, algum dia tudo pode mudar. Que temo eu? Se em algum tempo eu tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. Leis criminais foram feitas para os pobres. Este é o texto de Luiz Carlos de Martins Pena, da peça O Noviço, escrita no Rio de Janeiro em 1846. E não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui, porque eu vim aqui para dizer que um dia o castelo será, sabe de quem? Meu! Pascoal, obrigado, viu? Um grande prazer ter você aqui e vamos te convidar mais uma vez, a gente tenta agendar mais uma live para a gente continuar batendo papo aqui. Marcado. Até já. Um abraço, Pascoal. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.